Olá, queridos amigos, queridas amigas que acompanham o trabalho da equipe Bezerra de Menezes. Estou aqui para falar, conversar com vocês e esclarecer sobre o nosso anjo da guarda, sobre os espíritos amigos e sobre os benfeitores espirituais. São três categorias de espíritos elevados, amigos, que estão próximos a nós, que podem sim nos ajudar muito na nossa jornada terrena, mas que são categorias de espíritos diferentes. Então vamos conhecer um pouquinho, quem são os nossos anjos da guarda, quem são os espíritos amigos que estão entre nós e quem são os benfeitores espirituais que também podem nos ajudar muito. Então nós estamos aqui para trazer essa informação, trazer esse esclarecimento e quem sabe estimular a todos vocês a interagirem mais com estes espíritos elevados que estão entre nós e que gostariam muito de nos ajudar. Então vamos iniciar pelo nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, nosso bom gênio. O nome não importa muito. O anjo da guarda, conhecido como anjo da guarda, ou guia espiritual, ele acompanha nossa trajetória terrena desde antes do nosso nascimento até o final da nossa existência terrena e até depois da nossa desencarnação. Existem casos de ele continuar ligado a nós também. Na reencarnação, no processo de reencarnação, antes da reencarnação, é feito todo um planejamento para que esse espírito que vai reencarnar seja preparado para essa missão, para essa grande aventura que é a vida terrena. Então é feito um planejamento, definido a família que o espírito vai reencarnar, definida a sua missão e feito toda uma preparação daquele espírito, e ele toma conhecimento e ele assume compromissos nessa missão terrena. Nesse momento da reencarnação, é designado um espírito elevado, um espírito superior, um espírito que tenha experiência, que tenha sabedoria, para acompanhar esse espírito que vai reencarnar em sua jornada terrena, desde o momento, desse momento do planejamento, do seu nascimento e toda a sua trajetória. Então é definido, é designado esse espírito, e a partir daí esse espírito já conhece toda a história das outras encarnações, do espírito que vai reencarnar, e começa a acompanhá-lo na concepção, acompanha no nascimento, em criança, e aí no seu desenvolvimento até o momento da sua desencarnação. Bom, esse espírito ele tem uma função de ajudar o anjo da guarda, o guia espiritual. O objetivo dele não é fazer as vontades, muitas vezes até vontades erradas, errôneas, do reencarnado. O objetivo dele é ajudar aquele espírito que está reencarnado a evoluir espiritualmente, a progredir moralmente, eticamente e espiritualmente rumo ao seu aperfeiçoamento. Então, esse espírito, ele está nos acompanhando, ele está sempre procurando nos aconselhar. Muitas vezes, ele nos dá conselho durante o sono, ele nos dá conselho naqueles momentos de reflexão, nos momentos difíceis, na dor, no sofrimento, nas decisões importantes. Ele está sempre ali, na nossa mente, trazendo o que nós chamamos de intuição. Então ele procura influenciar
de uma maneira positiva nos nossos pensamentos. Então, quando nós estamos em dúvida que vem uma boa ideia, sempre é esse espírito que encontra uma forma de trazer essa opção. Mas ele sempre tem o cuidado de respeitar o nosso livre-arbítrio. Então ele não impõe, né? Ele deixa para que a própria pessoa decida o caminho a seguir. Então, por isso que muitas vezes nós ficamos numa dúvida e nós sabemos, olha, eu tenho 2 caminhos a seguir na minha vida, eu tenho esse caminho e esse outro. Então nós sabemos, né, recebemos a boa intuição, mas muitas vezes nós vamos contra os nossos instintos, vamos contra a nossa intuição e seguimos, né, talvez às vezes uma vontade do corpo, uma vontade da vaidade, uma vontade do orgulho, e seguimos pelo caminho errado. E aí o que acontece? Né? O fracasso, quebramos a cara, né? E aí a gente pensa com nossos botões, puxa vida, eu estava em dúvida, eu tinha recebi percebi que poderia seguir um outro caminho, porém fui pelo caminho errado. Então, o anjo da guarda, ele tem essa função de estar sempre nos apresentando boas alternativas. Às vezes durante o sono, às vezes nos momentos de reflexão. Então é importante que cada um de nós aprenda a nos comunicar, a se comunicar com esse bom espírito, né? Conversar com ele, dialogar. Uma coisa que é interessante, que muitas pessoas têm curiosidade, mas quem é o meu anjo da guarda? Como é que ele se chama? Como é que é a aparência dele? Algumas pessoas que têm mediunidade, né, que conseguem ver o mundo espiritual, até conseguem dialogar, conseguem se aproximar do bom espírito e conseguem conversar, né? São casos mais raros. Por exemplo, Chico Xavier, né, que tinha uma relação muito estreita com Emmanuel, né? Ele conseguia ver, conseguia dialogar, né? Mas nem todos nós temos a mediunidade suficiente para ter esse contato. Mas pode sim ser desenvolvido com o tempo uma forma de dialogar, né, à medida que a gente pare alguns minutos ao longo do dia para refletir e conversar com ele. Sempre de noite, quando formos adormecer, né, fazer uma oração para esse anjo e pedir sua opinião durante o sono. Então nós podemos sim começar a nos habituar a conversar com ele. Quanto mais nós conversarmos e pedirmos os seus conselhos, mais nós vamos começar a perceber que esses conselhos chegam. O anjo da guarda, ele fica muito feliz e muito satisfeito quando nós seguimos essas boas intuições. E fica frustrado quando ele nos passa uma boa intuição e nós seguimos justamente o caminho contrário. Ele nos fala, por exemplo, evite se aproximar de pessoas que mexem com droga, pessoas violentas, e a gente fica insistindo em ter aquelas amizades. Ele fala assim, evite sair do trabalho e ir para a noitada, para os bares e botecos, vá para a sua casa, ficar com a sua família, com a sua esposa. Então ele passa essa intuição, mas a pessoa faz o contrário, sempre desvia do caminho. Ele sempre fala, olha, evite mexer com o dinheiro, com as coisas que não são suas, né? Prejudicar o próximo. Então a gente recebe essa intuição dele, né? Recebe esse conselho, mas muitas vezes algumas pessoas fazem o contrário, né? Então, na verdade, ele está sempre soprando no nosso ouvido, na nossa mente, trazendo as boas ideias. A questão é perceber estas intuições. Se começarmos a ter momentos de reflexão, conversar antes de dormir com o nosso anjo guardião, de manhã cedo, que é o momento que a gente está mais tranquilo, né? Conversar com ele, olhar para o espelho e falar assim, olha, hoje é um dia difícil, hoje eu tenho que tomar decisões, me traga aqui boas intuições, e refletir e nos preparar para receber essas boas intuições. Ele vai sim
trazer essas boas intuições. Então, é muito mais uma questão de nos habituar a conversar com esse anjo. Não importa o nome dele, o anjo, esse anjo guardião, ele pode até, a pessoa que tem mediunidade pode até receber um nome qualquer, porque na verdade o anjo guardião é um anjo muito antigo, que já teve muitas vidas. Então para ele não importa muito o nome, importa a função que ele tem na nossa vida. Podemos até chamá-lo do nome que nós acharmos mais bonito. Ele não se importa com os espíritos evoluídos, elevados, eles não se importam tanto com o nome, mas muito mais com a função que eles têm para nos ajudar aqui na Terra. Então, quanto mais nós nos ligarmos, nós fizermos preces e orações para esse anjo, e quanto mais nós atendermos e seguirmos a sua intuição, mais essa amizade, essa aproximação vai se consolidar. E eles vão ficar muito satisfeitos de estar sempre próximo e nos ajudando, trazendo boas intuições. Então, este é o nosso anjo da guarda, guia espiritual, né? O nosso conselheiro, que está sempre junto conosco. Né? Mais uma informação é que quando nós sempre agimos contra as suas intuições, com as suas opiniões, muitas vezes ele até se afasta durante o tempo para que nós possamos aprender através das lições duras, porque quando não seguimos as suas orientações, o sofrimento virá, né? Os erros, os fracassos, né? As situações difíceis virá. Então, às vezes, eles até se afastam momentaneamente para que nós passamos por situações difíceis e, através dessas dores e sofrimento, possamos aprender lições. E aí eles voltam para nos ajudar. Mas, a verdade, a função deles é durante toda a nossa vida. Bom, agora vamos ao segundo tipo de amigo espiritual que nós temos, que são os espíritos. Amigos, nós poderíamos chamar. Esses espíritos são entes queridos que já partiram para o outro mundo, que são parentes, são amigos, são pessoas que foram muito próximas e que são espíritos elevados. Não são tão evoluídos quanto o nosso anjo guardião, né? Mas são pessoas, são espíritos que tem um certo grau de elevação e tem uma ligação de amor muito grande conosco. Então, é um pai, é uma mãe que já faleceu, é um avô, é uma avó, é um bisavô, é um parente, é um ente querido que já está no plano espiritual, já evoluiu, tem uma afinidade muito grande conosco e está sempre ali. Eles têm a permissão do plano espiritual para ajudar na família. Né? Então, por exemplo, uma avó que já evoluiu, que é um espírito mais evoluído, não chega a ter um nível de um anjo guardião, mas é um espírito mais evoluído. Ele está sempre próximo ali à família, aos netos, aos filhos, às pessoas que eles gostam, sempre ali trazendo uma boa energia, trazendo uma boa inspiração. Então são amigos espirituais que nós temos. Esses espíritos estão sempre perto de nós e nós podemos também nos comunicar com eles. Muitas vezes nós recebemos impressões e contatos deles através dos nossos sonhos, né? É possível, sim. Então, se tens um avô, uma avó, uma mãe, um pai, que era uma pessoa muito boa e evoluída, e aparece de vez em quando nos seus sonhos, pode saber que é um espírito amigo que está sempre presente na sua vida. Então, esses são os espíritos amigos, que também nos ajudam. E a terceira categoria que nós gostaríamos de trazer para vocês aqui são os missionários de luz, os benfeitores espirituais. Por exemplo, o Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz e tantos outros espíritos que já são espíritos de uma categoria muito mais evoluídas, que têm uma tarefa junto a Deus, junto a Jesus Cristo, de trazer ajuda tanto na parte
física, como emocional, como espiritual, né? Dr. Bezerra de Menezes tem um hospital, coordena um grande hospital espiritual, está sempre trazendo a cura, fazendo tratamentos, assim como Dr. Fritz, assim como André Luiz, assim como tantos outros espíritos, Irmã Sheila, e etc. São vários as categorias dos espíritos que são médicos do plano espiritual. Tanto médicos para o corpo físico, como para a alma, para as questões emocionais, as questões mentais, etc. Então, são os benfeitores espirituais, são os missionários de Deus que têm essa função de curar as enfermidades do corpo e as enfermidades da alma. Então, é muito interessante que possamos também nos ligar a esses espíritos, né? Receber, orar para esses espíritos, participar dessas sessões do culto cristão no lar, porque são momentos em que nós recebemos esses missionários, essa equipe médica do espaço, para nos aplicar passes magnéticos, para fazer cirurgias espirituais, para fluidificar as nossas águas. Então, são os benfeitores espirituais. Então, resumindo para vocês, e aqui nós trouxemos essa informação, esse esclarecimento, para que possamos cada vez mais interagir com esses bons espíritos. Então, fazendo um resumo, nós temos o nosso anjo guardião, que é um anjo superior, que é um espírito superior, que acompanha-nos desde o planejamento da reencarnação até a nossa desencarnação, e é o principal protetor, o principal guia, o principal mentor da nossa vida. Esse é o anjo da guarda. Nós temos os espíritos amigos, que são entes queridos já desencarnados, pai, mãe, avó, amigos que têm afinidades conosco, que estão ali sempre perto da família, e podemos orar a eles e pedir ajuda, pedir intuições, que eles estão sempre próximos a nós. E temos os benfeitores, os missionários, né, os médicos do plano espiritual, que podem curar nossas feridas do corpo e nossas feridas da alma. Então, essa é o esclarecimento e a mensagem que viemos trazer para vocês. Espero que, a partir desse esclarecimento, cada um de nós, possamos interagir mais com esses espíritos que são amigos e que podem nos ajudar na nossa jornada terrena. Fiquem todos com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.